começando. Bom, pessoal, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Boa noite, Márcia, boa noite, Alessandro e a Tatiana, boa noite a Beatriz e boa noite a todos os que forem entrar daqui para diante, né? Eu vou colocando todo mundo dentro da nossa sala. A nossa conversa de hoje e de amanhã vai falar um pouco sobre sucessão familiar, tá? O que é sucessão familiar? É a tarefa dura de você passar para frente um empreendimento. Pode ser uma fazenda, pode ser um negócio, pode ser um conhecimento, enfim, nunca é uma coisa fácil, tá? Porque pessoas são pessoas e existem formas diferentes de você trabalhar isso, tá? De onde veio essa ideia desse evento? Tá? Gente, não foi assim, um raio caiu na minha cabeça e pum, fale disso. Na verdade, foi uma demanda da comunidade. Em 2019, então faz um tempo já, a comunidade solicitou a UFO numa reunião. Era para ter sido o ano passado, mas o ano passado vimos o que aconteceu. Esse ano, as pessoas já estão um pouco mais familiarizadas com tecnologias online, então cá estamos nós, tá? Então, essa é a primeira iniciativa e outras iniciativas virão, tá? E, gente, sempre de acordo com a demanda de vocês. Conforme vocês forem tendo ideias, forem tendo sugestões, opiniões, pode trazer, tá? Outra coisa que eu ia falar, já falei para a Márcia, falei para a Alessandra, para a Tatiana, falei e vou avisar agora a Beatriz, que conforme vocês forem tendo dúvidas, não precisa esperar até o final para comentar alguma coisa, tá? Não precisa. Então, deu alguma dúvida? Liga o microfone e fala, pode escrever no chat. Assim, não precisa esperar, porque se você for esperar uma hora para falar aquilo que você ficou com dúvidas, você vai esquecer, né? A probabilidade mais exata. Bom, esse material vai ser todo encaminhado para vocês por e-mail, também pelo WhatsApp, e fiquem à vontade para vocês tirarem qualquer dúvida, né? Fazerem qualquer observação. E também, dando boas-vindas ao Marcos. O Marcos conseguiu entrar. Marcos, seja muito bem-vindo, tá? Estava aqui falando para o pessoal. Conforme você for tendo dúvida, problema, solicitação, você vai falando, põe no chat, tá? Então, bom, como muitas coisas na vida, não é fácil você passar a bola. E às vezes pode dar a impressão de que é mais fácil falar do que fazer. Só que a gente vai discutir o que está dando certo, tá? Antes de mais nada, porque aqui é que eu estou falando disso. Bom, eu atuo já há 15 anos. Há 15 anos eu estou trabalhando na área de gestão de pessoas e estratégia. Dou aula de empreendedorismo e dentro dessa área de empreendedorismo, gestão de pessoas, a gente estuda, sim, formação de herdeiros, a gente estuda sucessão, né? De onde que vem isso? Estudos de liderança, tá? Os estudos de liderança, eles servem tanto para uma empresa, tá? Então, capacitando ali o seu grupo de funcionários, como ele também serve para o patriarca ou para a matriarca de uma família que criou um negócio, criou uma empresa, como que faz para passar isso adiante, tá? Caso vocês tenham dúvidas, problemas, tá aí o meu e-mail, tá aí meu currículo, esse link lá, vocês todos têm meu contato telefônico, e isso é o que a gente vai falar entre hoje e amanhã. Então, a gente vai falar sobre 6 tópicos, e vocês vão observar que o 6º tópico a gente não vai terminar hoje, tá? Porque é esse o tópico que vocês vão falar, essa mulher é louca. Mas, gente, calma. Então, uma coisa que eu vou pedir a vocês, tenham calma. Algumas coisas que eu vou apresentar a vocês, vocês vão falar, gente, mas que viagem. Assim, gente, primeiro a gente vai ver um pouco daquilo que está sendo feito, país afora, planeta afora, e daí a gente vai colocar o pé no chão, no sentido de, tá, e daí? O que eu consigo fazer com isso na minha realidade, na minha família, no meu município? Tudo bem? Então, não estranhe, mas é óbvio que se vocês tiverem algum problema, alguma dissonância, está acontecendo aí alguma coisa mais específica, vocês podem avisar, tá? Peraí que eu acho que tá vazando som. Pronto. Bom,
voltando para cá. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a importância da empresa familiar. Então, gente, aí eu vou abrir parênteses para uma coisa que me incomoda profundamente. As pessoas falam muito dos grandes, né? As empresas falam das grandes empresas, das grandes corporações, usam como exemplo a Apple. São casos que, na maioria das vezes, eles não servem para a nossa realidade local. Tá? Gente, 95% das empresas do país são de pequeno e médio porte. Tá? Essas empresas de pequeno e médio porte, elas empregam mais de 70% de todas as pessoas empregadas no país. E é óbvio, tá, que algumas coisas mudaram por causa da pandemia, mas a gente tem esse dado consolidado historicamente. Então, no Brasil, quem emprega a gente é o pequeno empreendedor, tá? É o empresário, é o produtor, tá? Não é o grande. Significa que o grande não contrate? Não. Significa que a gente tem um número muito pequeno de grandes empresas e um número gigantesco de pequenas empresas ou empreendimentos rurais, tá? Então, acima de tudo, o empreendimento rural, o pequeno empresário tem importância social, tá? E grande parte dos empreendimentos, sejam rurais, seja de comércio, eles são empresas familiares, tá? Então, primeiro de tudo, micros e pequenas empresas, né? E aí, gente, como que eu estou considerando micro e pequena empresa? Por número de funcionários, tá? Tem uma métrica que você calcula a micro e pequena empresa de acordo com a renda. Com a renda não, perdão, com faturamento. Mas não é uma conta que dê muito certo em todos os segmentos, tá? Então, por causa disso, o que a gente faz? A gente considera por número de funcionários. Então, por exemplo, um empreendimento rural, uma fazenda que tenha, por exemplo, até 10 funcionários, é considerado uma pequena empresa, tá? Segundo ponto que é importante a gente discutir, como eu já disse, 52% dos empregos formais vêm de micro e pequenas empresas. Considerando empregos formais e informais, 70%. Tá? É muita coisa mesmo. Tá? Tanto é que, quando teve a pandemia, aliás, estamos em pandemia, mas o ano passado, quando a coisa estava mais feia, e quando o pequeno empreendedor, o fazendeiro, começaram a ter dificuldades, o choque na sociedade foi muito grande, porque quem emprega a gente é o pequeno, tá? E, de novo, não é que o grande não empregue, mas comparativamente, né, em termos numéricos, né, o pequeno faz mais diferença. As empresas familiares, gente, elas existem desde que o mundo é mundo, especialmente no Brasil, tem uma relevância absurda, porque olha só, tem um desenho aqui do lado direito da tela. Isso aqui são as capitanias hereditárias. Gente, mais ou menos o Nordeste brasileiro foi dividido em 11 famílias. Então, pedaços imensos de propriedade eram destinados a algumas poucas famílias. Tá? Então, a nossa colonização começou com base em um empreendimento familiar tocado pela coroa e depois esse território gigantesco foi dividido por alguns poucos. Né? Então, não é novidade para a gente. Tá? Não é novidade nenhuma você ter uma pequena empresa. Mas pulando um pouquinho, né, em termos históricos, o Brasil ele passou por um processo de imigração muito forte, especialmente de 1880 para cá. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta para vocês, gente. Vocês têm alguma ideia? Vocês têm algum descendente de alguma nacionalidade assim, diferente do local? Né? Então, Márcio, a Márcia... Eu sou. Eu sou japonesa. A Márcia, eu também. Somos descendentes de orientais. E vocês, gente, vocês são descendentes de qual nação? Caso vocês saibam. Espanhol, português, sírio, italiano. Vocês têm alguma ideia? Bom, italiano quem falou foi a Daiane. Oi, Daiane. Minha família é descendente dos Mundini. Então, tem uma historinha aí dos bisavós de que nós somos descendentes de italianos. Daiane, que show, que show.
Eu tenho descendente... Gente, pior, né? A minha descendência é meio bugada, porque eu tenho descendente japonês, italiano e alemão. Só todo mundo que era inimigo da Segunda Guerra, mas beleza. E vocês, gente? Vocês têm mais... Algum de vocês mais tem alguma noção? Bom, Além do português, né? Eu acho que todo mundo aqui tem uma descendência ali, né? Do português, dos indígenas, dos negros, né? Dos africanos também, né? Acho que a população brasileira, a maioria tem essa descendência aí. tem mesmo. Ô, Ilha, você ia comentar alguma coisa? Você tem alguma ideia de onde a sua família veio? Olha, o problema é que até os meus avós, já tudo assim, os avós dos meus avós era tudo já aqui do Brasil. Então, assim, talvez assim, algum indígena, é tudo misturado, não tem como saber se um teste de DNA completo. Tem até teste, aqueles testes genéticos que vêm de onde você veio. Eu até fiz, viu, esse negócio, eu vou falar que é bem legal, viu? Na verdade, eu fiz para ver negócio de doença, e para ser bem sincero, eu me arrependi. Bom, isso fica para outra hora. Por que eu estou falando de imigração? E o que isso tem a ver com sucessão familiar? Pelo seguinte, gente, uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é que nós somos um país de imigrantes. Nós temos os povos originais, né, que são os indígenas tupinambás, os tupis guaranis, que já habitavam aqui, mas veio um tantão de gente de Portugal, veio um tantão de gente da França, não sei se vocês sabem, mas o Recife era holandês, né? Por isso que você vê tantas pessoas que nascem claros, olhos claros, mesmo morando no sertão, genética, gente, coisas da genética. A gente teve francês, a gente teve de tudo um pouco, tá? Agora, quando que começou de fato a chegar gente no país e por que isso é importante para a gente? Pelo seguinte, sem imigração, especialmente depois da libertação dos escravizados, o nosso país ele ia ser uma coisa totalmente diferente, tá? E ó, eu não estou puxando sardinha para causa própria, tá? É um fato, né? Então, ó, quem que veio aqui para o Brasil e por que veio? Então, primeiro de tudo, em 1888 houve a libertação dos escravizados pela princesa Isabel. E pouco tempo depois, a monarquia caiu, aliás, o império caiu, e daí começaram políticas de substituição de poder. E aí, seja muito bem-vindo, eu espero que você esteja bem, né? E daí, voltando para cá, o que aconteceu? Tínhamos o imperador caiu, tá passando lá na novela, um pedacinho da história, e aí houve a libertação dos escravizados, e daí o pessoal ficou arrancando o cabelo, porque não tinha mais mão de obra para conseguir tocar as plantações. Qual era a grande produção do Brasil? Fumo e café, tá? E aí, o que aconteceu? O governo brasileiro começou a procurar imigrantes de vários lugares do mundo para conseguir suprir essa mão de obra. Quem respondeu com mais intensidade? A Itália, tá? Então, o Brasil historicamente foi colonizado por portugueses, tá? Então, a gente tem muitos imigrantes portugueses, mas principalmente os italianos correram para cá. Por que isso? Porque a Itália estava passando por uma série de guerras, assim como, por exemplo, a Alemanha, assim como os japoneses. Então, gente, ninguém sai do país de origem se o país de origem não está uma meleca. Eles vieram para cá procurando uma vida melhor, procurando esperança, procurando coisas novas, tá? Vieram todas essas nações para cá, e para onde eles vieram? Primeiro para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Tá? Então, é por isso também que, se você for ver a composição das populações da gente aqui do Sudeste, é diferente da composição da população do Norte, do Nordeste e também do Sul, porque depende muito do tanto de pessoas que veio e de onde essas pessoas eram. Tá? Então, olha só por curiosidade, o tanto de pessoa que veio para cá.
tá? Então, a gente tem esses fluxos migratórios que foram muito intensos mesmo, tá? Especialmente em países que estavam passando por guerras ou por situações de fome. Então, espanhóis vieram aos montes, japoneses, italianos, veio de tudo um pouco, tá? E para onde essas pessoas foram? A gente pode perceber, por exemplo, grande concentração, por exemplo, de japoneses em São Paulo, Mato Grosso do Sul, tá? Minas Gerais acabou tendo pouco. Agora, se vocês forem observar, portugueses estão em todos os lugares, os espanhóis também se esparramaram bastante, os sírio-libaneses em todo lugar também. Então, certamente, nós temos algum antepassado sírio-libanês aí que ficou para trás, tá? Aqui tem algumas fotinhas de alguns desses imigrantes que vieram para cá, tá? Os japoneses começaram tardiamente, eles vieram só depois de 1908. E por que isso é importante para a gente? Aí, gente, conversa papo sério. O que acontece? O Brasil, ele tinha até 1808, que foi quando a família real portuguesa veio para o Brasil fugindo do Napoleão. Enfim, Portugal, quando viu que Napoleão estava chegando para invadir, ao invés deles brigarem, eles montaram no navio e vieram para o Brasil. Nós éramos colônia. E por um decreto da Rainha Maria II, que é chamada de Maria Louca, não tinha indústria aqui no Brasil, porque ela morria de medo, não só ela, mas todo mundo morria de medo que aqui tivesse indústria e a gente ultrapassasse a nossa metrópole, tá? Então, nós éramos colônia, nós tínhamos uma metrópole, que era lá em Portugal, em Lisboa. A Rainha Maria morria de medo de a gente conquistar mais, sermos maiores, até porque a gente já era bem maior em termos de riqueza, em termos de número de população. Nós éramos bem maiores do que Portugal em todos os sentidos, tá? Só que quando a família real veio aqui para o Brasil, teve que começar algum tipo de indústria, tá? Porque a gente precisava de tecido, precisava de um monte de coisa, porque o rei, em termos práticos, estava aqui no Brasil, tá? Só que foi todo tipo de indústria que começou aqui no Brasil, gente? Não foi, tá? Por quê? Nosso governo tinha um monte de acordos comerciais com a Inglaterra e é óbvio que a Inglaterra não queria disputa. Então, a gente começou fazendo muito pouco, tá? Fazendo um pouco de tecido ali, um pouco de panela ali, sabe? É uma indústria muito primária. E o que isso tem a ver com os imigrantes? Gente, tudo. Quando os imigrantes vieram para o Brasil, gente, o pessoal, primeiro, veio fugindo de guerra, tá? Especialmente italianos, alemães e japoneses vieram fugindo de guerra, tá? E era uma guerra civil, cidadão matando cidadão. É aquela história, ninguém sai do país que ama, atravessa o oceano, se as coisas não estão horrorosas no lugar de origem, tá? Ninguém abandona a família, ninguém abandona o lugar que nasceu a troco de nada, tá? Segunda coisa, o pessoal veio para cá para trabalhar como substituto de mão de obra escravizada. Então, o pessoal estava sofrendo demais aqui. E aí, o que aconteceu? O pessoal que chegou aqui no Brasil, os italianos, os alemães, a despeito do país deles estar tendo guerra, o que acontecia? Todos eles tinham ensino básico. Eles eram mão de obra qualificada. Tá? E por que eles eram mão de obra qualificada? Porque todos esses países, mesmo em guerra, eles têm como política de Estado ensino básico, a população saber ler e escrever, desde 1700 e alguma coisa. Só por curiosidade, vocês sabem quando que no Brasil o governo federal começou a se preocupar de fato com o ensino da população? Com a alfabetização, com as pessoas saberem ler e escrever? Algum de vocês tem algum chute? Acho que não, né? Espero que vocês estejam sentados. 1950. Foi só em 1950, no governo Getúlio Vargas, que houve, de fato, uma política federal de você colocar a criança na escola. Antes disso, tinha? Não é que não tivesse, mas eram iniciativas pontuais de municípios, de alguns estados, não era uma coisa para todos, tá? Então, por isso que nossos avós, nossos bisavós, eles tinham uma instrução muito precária,
porque não se via isso como sendo importante. Se via, na verdade, filhos, descendentes, como mão de obra para a roça. As famílias eram enormes. Talvez vocês lembrem histórias dos avós de vocês, dos pais de vocês, que tinha, assim, 8, 9 irmãos, 8, 9 filhos. Isso por diversos motivos, tá? Não tinha acesso a planejamento familiar, mas também não se pode negar o fato de que era ajuda para a família e para frente, tá? O Brasil ele começou a se industrializar para valer só no século passado, em 1930, 40. Por que começou só aí? Porque vieram os italianos. Os imigrantes italianos saíram das fazendas de café, tá? Foram para outras cidades, outros municípios, por exemplo, a cidade de São Paulo, e como eles tinham conhecimento de indústria, sabiam ler, sabiam escrever, eles começaram a montar pequenas fabriquinhas. Então, aí a gente tem essa figura aqui do meio. Essa figura aqui do meio é o Conde Francesco Matarazzo. Vocês já ouviram falar do Matarazzo? Cara, ele foi a pessoa mais rica da América Latina. Né? Então, a família Matarazzo chegou a ter 40 mil empresas no Brasil. Ele era riquíssimo. O que foi que aconteceu com o Conde Matarazzo? Vocês já ouviram aquele ditado? Avô conde, pai arrumado, neto pobre, alguma coisa assim. Esse ditado começou com esse Matarazzo, porque ele era a pessoa mais rica, provavelmente da América inteira, não, perdão, da América Latina, da América Central inteira. E a riqueza dele não chegou aos netos. Tá? Hoje a família Matarazzo que existe, que inclusive é influente politicamente, o pessoal tem nome, mas não tem patrimônio. Tá? E essa é o tipo de situação que se começou a estudar um pouco sucessão. Tá? Então, estudos que nem a gente está fazendo aqui agora, que a gente está conversando, não são de hoje. Faz muito tempo que os proprietários procuram, em muitas medidas, criar métodos para poder repassar para os seus descendentes a riqueza, para evitar que aconteça que nem aconteceu com o Matarazzo, tá? Algum de vocês já tinha ouvido essa história do Matarazzo? Já ouviram falar dele? Já tinham tido alguma notícia? Ou nem? Eu já vi um vídeo no YouTube contando a história dele. Assim, o filho era basicamente um playboy e gastou tudo. Exatamente. Família Scarpa também. A família Scarpa, gente, judiação. Olha, pra vocês terem ideia, a família Scarpa no Rio de Janeiro era tão rica que o atual palácio do governo do Rio de Janeiro, né, o Palácio do Estado, era uma das casas de um dos irmãos Scarpa que ele fez basicamente para agradar a mulher, e nem era a casa principal. Gente, hoje é sede do Estado. Faça ideia da riqueza desse pessoal e não durou 2 gerações. Tá? Então, é aquela história. Se não há, de fato, uma preocupação com a formação do descendente, bem difícil e vai muito facilmente. Tá? E aí, gente, o que aconteceu? Bom, aqui tem alguns documentários que eu sugiro. Gente, olha, eu não tô querendo ser chata, tá? Ficar falando, leia livro tal, veja o documentário tal. Só que são documentários, assim, tão bem feitos, tão legais, sabe? Que, sei lá, você tá dirigindo, tá limpando a casa, tá varrendo alguma coisa, escuta, porque tem muito aprendizado sempre, tá? Eu vou disponibilizar esses materiais todos para vocês. E ele fala, né? E tem muita coisa bacana falando sobre erros de pessoas lá atrás. E aí você pode refletir e parar para pensar. Onde essas pessoas erraram, eu tenho condições de não errar. E eu queria também, gente, mostrar para vocês agora um pedacinho de um filme, tá? De um desses documentários. Eu vou ter que pausar aqui a gravação para mostrar para vocês. Pessoal, voltando. Então, assim, como pode se imaginar, o que aconteceu depois dessa quebra que aconteceu há um século?
todo mundo que veio de outros países ficou na Rua da Amargura. Então, especialmente, os descendentes de espanhóis e japoneses sofreram demais. Por que japoneses? Porque eles não falavam a língua, e os espanhóis de todas as nações que vieram para o país eram uma população mais pobre, com menor instrução. Então, foi um período muito ruim mesmo, tá? Para muitas nações. E só por curiosidade, gente, aqui está contando a história de várias famílias, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a família Vélez, que é colombiana e fundou o Nubank, a família Ostroviec, que fundou a Multilaser, a Balduco, que é italiana, né? Então, acho que é bacana dar uma olhada para ver quais estratégias eles conseguiram, porque são empresas que já estão aí na 3ª ou 4ª geração, né? E aí, só esclarecendo uma coisa, por geração, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, assim, geração primeira é quando o pai ou a mãe passam para o filho, tá? 2ª geração, filho passa para o neto. 3ª geração, neto, bisneto, tá? Conforme você vai esticando o tempo, mais complicado vai ficando. E por alguns motivos que a gente vai ver aqui, mas, de novo, calma, que tem jeito, né? Não é motivo de arrancar cabelo ainda, tá? Então, aqui, alguns exemplos de famílias imigrantes, né? Bom, gente, até aqui, tá tudo bem? Tá tudo certo? Alguma dúvida, algum problema, alguma observação? Bom, tô tomando... Bom, então, aparentemente está tudo certo, né? Então, vou continuar. Bom, nosso terceiro tópico, o que é uma empresa familiar? Empresa familiar, gente, tem uma família que gerencia o negócio. Essa família está há 2 gerações, ou seja, pai e filho, né? E essa relação familiar influencia o jeito como a empresa é gerida, tá? Então, ou seja, mistura tudo. Mistura amor, mistura negócio, mistura relação de parentes. Então, empresas familiares, elas podem ser muito ou pouco organizadas, dependendo também da relação que as pessoas nessa família possuem, tá? Agora, a diferença de uma empresa familiar para outra empresa qualquer, em termos práticos, nenhuma. Só o fato de que uma família toda ou parte dela trabalha na sua gestão. Só isso, tá? Não tem diferença de uma empresa familiar para outra empresa qualquer, tá? Empresas familiares brasileiras têm coisas muito diferentes de outros tipos de empresas de outros lugares, tá? Então, vamos ver o quanto vocês se identificam dentro dessas características aqui, tá? E aí, só vou abrir um parênteses. São características que refletem também quem a gente é, tá? Refletem o jeito como nós brasileiros vemos o mundo e como a gente trabalha, tá? E não teria como ser diferente se tratando de empresa. Então, ó, primeira coisa, nós valorizamos confiança mútua. Então, você vai confiar em um filho, em algum parente, né, para conseguir conduzir as coisas. E quando não existe confiança mútua, acaba-se essa relação profissional e também se acaba, muitas vezes, a relação familiar, né? Todo mundo aí já ouviu alguma história de algum primo que brigou com o tio, irmão que brigou com o irmão e acabou tudo, né? Segundo, existem laços muito fortes que influenciam decisões, né? Então, ou seja, às vezes a empresa tem que fazer uma coisa para sobreviver, mas por fatores pessoais, alguém ali não concorda, então a coisa não vai para frente, tá? É todo lugar que faz isso, que deixa o fator pessoal interferir no profissional? Não, não é tudo isso, não é todo mundo, tá? Então, por exemplo, empresas norte-americanas e alemãs, isso influencia muito pouco, tá? Terceiro critério que a gente tem. Numa empresa familiar, se valoriza a intimidade, ou seja, aquele familiar que está mais tempo na empresa tem mais influência e manda mais. Ainda
que essa pessoa não seja exatamente mega competente ou mega criativa, porque aquela pessoa já está lá. Você vai valorizar de alguma forma a experiência dessa pessoa, tá? Porque tem relação profissional e também familiar. E todo mundo trabalhando junto, se dá problema ou na parte profissional ou na parte familiar, a coisa vai para o vinagre, né? Quarto ponto. Você exige fidelidade e também dedicação. Você espera que a família vista a camisa da empresa. Então, por exemplo, eu tenho conhecidos que têm lojas de sapatos. A família inteira, tá? Então, o fundador da fábrica de sapato teve 3 filhos, esses 3 filhos tiveram outros filhos. Ninguém da família, o fundador, a esposa, os 3 filhos, as esposas e os netos e os bisnetos, os namorados dos netos, namoradas dos netos, tudo, todo mundo usa só a marca de sapato. E, ó, o fundador da empresa repara se tem alguém usando outra coisa que seja de outra marca e fica sentido. Então, é esperada fidelidade absoluta, tá? Isso já aconteceu com vocês, né? Sei lá, alguém tem algum tipo de loja de roupa ou restaurante que gera essa fidelidade extrema? Vocês já viram isso acontecer em algum lugar? Na família de vocês, alguma situação assim? Não, eu não. Ai, gente, eu tenho uma familiar que tem uma loja de roupas de noiva, de festa, e existem problemas familiares quando alguém casa e não faz com ela, com essa pessoa da família. Então, aí, enfim, tem coisas aí que cada família estabelece um jeito e às vezes a coisa é complicada, né? Outra coisa que é característica de empresas brasileiras. Existe uma postura de seriedade. Então, em uma empresa familiar brasileira típica, se valoriza trabalho duro, seriedade, compromisso, pontualidade. O pessoal é austero, ou seja, mais sério. Então, o pessoal não fica se gabando muito, não fica sendo muito exibido, tá? Empresas familiares, existem exceções, mas muitas são assim, tá? Especialmente no segmento rural, tá? E eu sei que vocês vão falar, tem o fulano que fica se aparecendo, não sei o quê, mas é mais a exceção do que a regra, tá? Não se trata de fato de um comportamento comum das pessoas que trabalham no setor de agronegócio, tá? Outra característica, se espera alta fidelidade, como eu já havia comentado, se tem muita dificuldade de separar o que é emocional e o que é racional. Por exemplo, vamos supor que a Janirce, ela tem um primo muito querido que trabalha com ela na empresa, tá? Não sei o que a Janirce, qual a profissão da Janirce, mas vamos supor que a Janirce tem uma padaria. O primo da Janirce está ali com ela, o menino, ele, não adianta, ele não tem jeito com o cliente, ele não tem jeito fazendo pão, ele não tem jeito em lidar com dinheiro, ele não tem jeito com nada administrativo. Então, a Janirce, por menos que a pessoa sirva para a padaria dela, a Janirce perde noite sem dormir, porque ela não sabe o que fazer com a criatura. Porque pode não servir para nada naquele contexto, mas é o primo dela, ela gosta dele, tá? Ô, Marcinha, você queria comentar alguma coisa? Acho que não. Acho que não. Então, eu acho que em algumas medidas, a gente já se deparou com alguma situação dessas, tá? Pode ser com um amigo, com família, mas existem dilemas assim? Existem, tá? E não adianta você falar que, no ambiente de trabalho nós somos totalmente profissionais, porque, desculpa, a gente é balela, tá? Nós somos gente, tá? Então, não é fácil você separar o emocional do racional. Né? E isso é uma característica que nos torna únicos também. Né? E, por fim, existe empresa familiar, especialmente nas empresas familiares maiores, jogos de poder, tá? Especialmente dentro das famílias que estão ali participando da gestão. Né? Bom, tudo bem até aqui, gente?
Então, dando um exemplo, né, que se tornou, inclusive, até um pouco famoso. Aqui na região de Ribeirão Preto, se tem um grupo que se chama Santa Elisa Vale. É um grupo do setor sucroalcooleiro. Eles têm muitas usinas, é uma empresa familiar, e por causa desses jogos de poder, ou seja, muita gente da mesma família que trabalha e depende daquelas usinas, começa a acontecer queda de braço para ver quem ganha mais, né? Para ver quem manda mais. Então, o pessoal teve que basicamente profissionalizar alguns setores, porque senão a empresa ia acabar quebrando por causa de briga de família, tá? E isso não é raro, tá? Na verdade, isso é muito comum, especialmente com negócios que já estão lá para a terceira geração, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fases que uma empresa familiar passa. E aí, gente, cada um de vocês vai estar em um momento desses, tá? Tudo que existe tem um ciclo de nascimento, crescimento, desenvolvimento, reprodução, declínio, tá? É o ciclo da vida. Isso acontece com pessoas, mas agora eu vou falar uma coisa para vocês e que vai suavizar, tá? Quando a gente está falando de empresas no setor organizacional, eu sou formada em administração. Gente, existem empresas que têm mais de 1000 anos. Tem um hotel no Japão que tem mais de 1000 anos e está ainda sendo gerenciado pela mesma família, tá? Existe uma fábrica de papel na França que desde o ano 700 produz papel, tá? E esse papel é utilizado até hoje para elaboração de diplomas e documentos oficiais. A fundição que fez os sinos da primeira igreja que foi instalada no Brasil, lá em Portugal, em 1500 e alguma coisa, ela ainda existe. Então, por que eu estou contando essas histórias? Pelo seguinte, seres humanos, eles vivem historicamente, infelizmente, um período muito curto. Aqui no Brasil, a nossa expectativa de vida é de mais ou menos entre 75 e 78 anos, tá? 78 anos para mulher, 75 para homem. Empresas não, as empresas elas podem ter um tempo muito grande de existência. Gente, só a Coca-Cola, ela já tem 130 anos, né? E por que é importante falar dessa questão de tempo de existência de empresa? Porque ninguém quer jogar trabalho no lixo. Quanto mais tempo uma empresa continuar existindo, mais dinheiro ela vai trazer para aquela família, para os seus descendentes, tá? Então, por isso que é importante o criador da empresa ele pensar na continuidade, para que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele se empenhou, especialmente o produtor rural, gente, de sol a sol, geada, sabe? Aquele calor danado, vai e vem de bolsa, de valor de saca, de tudo. Você quer ver aquilo continuar? Você quer que aquilo dê proventos para os seus netos, para os seus descendentes, tá? Então, quando a gente está falando de continuidade da empresa, a gente pode esperar que, dando tudo certo, a empresa exista por um tempo maior do que nós mesmos, tá? É todo mundo que consegue? Não, não é. Mas faz mal você pensar que algo assim poderia ser feito? Não faz, tá? E tem aí empresas para servir de exemplo. A Ford, ela ainda hoje é uma empresa familiar, ela já existe, se eu não me engano, há 130 ou 140 anos. Coca-Cola, a mesma coisa. Né? E é óbvio que eu estou dando exemplos de empresas muito grandes, mas existem também as pequenas, eu vou chegar lá, tá? Mas continuando, quais são as fases que uma empresa familiar vai passar? Então, primeira fase é quando o empreendimento está no começo, tá? É quando a empresa, ela tem que sobreviver, tá? Ela foi criada, ela tem que sobreviver, e daí, deixa eu fazer um parênteses, tá? Empreendimento, a gente entende como sendo uma empresa, tá? Empreendedor é a pessoa que tem ideias para mudar a sua realidade. Então, empreendedor pode ser um empresário? Pode. Mas também pode ser aquela pessoa que trabalha em uma empresa,
tá? Ela é funcionária, mas ela tem ideias muito bacanas, sabe? Então, ela, de alguma forma, transforma aquela realidade dela, tá? Então, empreendimento é de fato um estabelecimento e o empreendedor está mais relacionado ao comportamento, tá? Então, vamos lá. Primeira fase, quando o negócio foi criado, é a fase de sobrevivência. A pessoa, ela passa todo o tempo fazendo o negócio vingar, fazer com que o negócio traga resultado, com que tenha lucro, né? E aí, sobre a gestão nessa fase 1, é muito solitário. Gente, quem empreende, a pessoa que está tocando o negócio, é muito solitário porque às vezes a pessoa não quer dividir, não consegue dividir ou ela não acha espaço para dividir, tá? Quantos colegas de vocês que têm um empreendimento, têm uma fazenda, têm um negócio, você vê que a pessoa está desesperada, a pessoa está angustiada, mas ela não consegue falar com a família. Por quê? Se as pessoas não estão ali dentro do negócio, não estão participando da gestão, a pessoa não consegue entender, tá? Então, é uma fase muito difícil mesmo. Então, por isso, gente, aí, quem de vocês hoje está tocando atualmente um negócio? Quem de vocês hoje toca? Eu estou. Márcia, tá? Tem mais alguém que está de fato tocando um negócio, gente? Pode ser empreendimento rural, pode ser comércio, varejo. Tem mais alguém? Eu acho que nesse momento talvez não, tá? Mas olha, Márcia, meus parabéns para você, para sua família, porque assim, gente, a pessoa às vezes se sente esmagada, tá? É um processo muito solitário, é muito desgastante, toma tanto tempo quanto um filho, uma criança pequena, ou mais, na verdade. E aí, o que acontece? Quando você consegue superar com muito esforço essa primeira fase do começo do empreendimento, ou seja, o negócio parou em pé, você começa a pensar em quem vai continuar. E lógico, se tratando de uma empresa familiar, você vai pensar nos seus filhos, ou em algum familiar, algum primo, algum parente. Aí, você já está entrando na fase 2, tá? O que significa isso? Que a carreira desse descendente, tá? Ou seja, o jeito como essa pessoa vai ganhar a vida tem que estar ligado com o negócio da família, tá? E aí tem uma coisa que é dura, mas é verdade. Tem que existir aptidão, tá? Aí, vamos lá. O que é aptidão? Gente, aptidão é o que a gente chama, grosseiramente, de talento, tá? Existem pessoas que têm maior ou menor talento para fazer as coisas, tá? Tá tudo certo? Tá tudo certo, né? É por causa disso que a pessoa não pode aprender, porque aí tem uma coisa que é engraçada. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não levo jeito para isso, sabe? Eu não sei tocar negócio. Eu não sei dirigir. Eu não sei isso. Não sei aquilo. Eu vou falar uma coisa para você, gente. Tudo bem que existem coisas que de fato a pessoa não leva talento mesmo, mas para a imensa maioria das coisas, tá? Ninguém aqui nasceu sabendo andar. Antes da gente saber andar, a gente engatinhou, a gente caiu, a gente se estatelou, a gente caiu rolando, mas começou a andar e depois aprendeu a correr. Dirigir. Ninguém aqui nasceu sabendo dirigir, tá? E com certeza, aí tem alguém que está aí presente que reprovou 1, 2, 3 vezes no exame de autoescola, mas hoje dirige de olhos fechados não, mas assim, dirige tranquilamente. O ponto é que, tudo bem, ninguém nasceu sabendo, mas tem que ter um interesse mínimo, tá? E esse interesse mínimo na condução dos negócios é uma coisa que você vai despertando lá atrás. A gente vai falar disso agora e a gente vai falar também, especialmente amanhã, a gente vai entrar mais nessa temática, tá? Mas, ou seja, você vai esperar que algum filho, algum descendente
sinta ligação com o negócio e queira trabalhar lá, tá? E aí, sobre a transição, o que vai acontecer? Transição é quando você vai passar o bastão, né, para o seu descendente, para o seu filho, para sua filha, para o seu primo, para a sua prima, enfim, para alguém da família tocar o negócio, tá? O que vai acontecer nessa etapa? O fundador, ele vai abrir espaço, ou seja, ele vai começar a dar tarefa. Vai supervisionar, vai ficar de olho, mas vai dar autonomia para ver se a pessoa dá conta, se não dá. Agora, esse processo, essa transição, ela pode dar muito certo, ela pode dar muito errado, dependendo de algumas situações, tá? Aí, vamos lá. Gente, essa é a parte que eu falei para vocês, que vocês vão querer me dar uns cascudos, gente, mas eu juro e prometo, tá? Que tudo que eu estou dizendo aqui, eu vou apresentar o que é feito, mundo afora, o que tem livro, mas eu também vou trazer casos de experiência pessoal, né? Tanto por eu ter familiares que trabalham no setor agro, quanto por eu já ter trabalhado com o setor agro, tá? Gente, eu me formei no Mato Grosso do Sul inteiro é agro, tá? Então, tem muita coisa aqui que eu vou poder falar para vocês, ó, isso aqui tá no livro tal, isso aqui tá no vídeo tal, isso aqui tá não sei onde. Mas tem coisas que eu sei por experiência, por vivência, por já ter feito consultoria nessa área, entendeu? Então, guardadas as devidas proporções, eu vou conseguir indicar algumas coisas e outras não, tá? Mas eu também sei que vocês possivelmente já vão ter visto algo parecido com o que eu vou estar dizendo aqui, tá? Então, ó, quando a gente está falando, recapitulando, quando a gente está falando da transição, então, vamos situar. Transição é essa segunda fase. Então, primeira fase, o empreendimento foi criado. Segunda fase, você está colocando os seus filhos lá dentro. E daí, o que você está querendo fazer? Você está querendo garantir que a criatura desenvolva algum talento, alguma habilidade que venha tanto manter o negócio aberto, quanto venha a ser uma coisa legal para ela, tá? Ninguém quer sofrimento de filho nenhum, né? Os pais, mesmo quando eles erram tentando acertar, entendeu? A intenção é das melhores, né? Então, o que vai acontecer nesse momento em que você está tentando colocar o seu herdeiro lá para ver se vai dar certo? Existem 5 fatores dessa passada de bastão que podem ajudar ou não o processo a dar certo. Então, vocês estão entendendo o raciocínio? Não é tão simples assim você passar para frente, tá? Não é tão simples assim você preparar um herdeiro. Você tem maior ou menor chance de fazer a coisa funcionar dependendo de algumas condições. Que condições são essas? Essas aqui. Tá? E vocês vão observar que isso está acontecendo em muitas situações que vocês estão vivendo agora ou de pessoas que vocês conhecem aí na sociedade, tá? Então, primeira característica na hora de você passar o bastão, de você preparar um sucessor, é o preparo do seu herdeiro ou da sua herdeira, tá? Então, geralmente, quando você vai passar o bastão, por que eu coloquei aqui a foto da Rainha Elizabeth II e a Kate Middleton? Então, vamos lá. Para quem não sabe a história da família da princesa da Rainha Elizabeth tem um filho, o príncipe Charles, ele casou com a princesa Diana. Aquela mulher, a princesa Diana, morreu cedo e ela não queria ser rainha. Ela se divorciou, pirulitou dali, falou que não queria mais. Então, ela não tinha preparo, ela não tinha talento, características pessoais para ser rainha um dia da Inglaterra, de uma forma ou de outra. Mas daí, quando os netos da Rainha Elizabeth começaram a namorar, a Rainha Elizabeth ficou bem atenta, principalmente em quem ia namorar o neto mais velho dela. Porque o neto mais velho dela, o príncipe William, ia ser rei, então ela ficou bem de olho em quem ia ser a moça que ia casar com ele, se ia ser legal ou se não ia. Casou com a Kate, que é a moça do lado esquerdo da foto, essa moça também de azul. E dizem que a rainha e ela se dão super bem, porque a menina tem o quê? Preparo, tá? Ela realmente tem condições de personalidade, de habilidades para ser rainha um dia,
tá? Então, voltando para a nossa realidade. Suponhamos, vamos fazer aqui um exemplo maluco, tá? Vamos supor que, deixa eu ver, que o Marcos, ele tem 5 filhos, tá? Marcos, ele é cafeicultor, ele mora em Monte Carmelo, ele tem 5 filhos, tá? E aí tem uma coisa, gente, que faz sentido. Cachorro que tem muito dono morre de fome. Vocês já ouviram esse ditado. O que eu tô querendo dizer com isso? Significa que uma pessoa, um filho só dos 5 do Marcos vai fazer e o resto vai ficar dançando a lambada sem fazer nada? Não, lógico que não, tá? Mas que todo mundo tem que ter uma função, não se bater com o outro, fazer bem aquilo o que foi proposto a ele fazer, para não cruzar o caminho do outro. É isso, tá? E daí, dentro do grupo de filhos que o Marcos tem, no meu exemplo 5, vai se dar uma olhada, tá? Nas características, pontos fortes e fracos que cada um tem, tá? Porque quanto maior a empresa fica, mais você fica dependente de talento na família. E se a família não tem talento, isso é um problema, tá? Mas eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Então, ó, para você tocar o negócio dali para frente, você seleciona o herdeiro que tem aparentemente mais preparo, tá? E daí, o que vai acontecer? Você tem que deixar muito claro o que cada descendente seu vai fazer. Então, ó, você vai cuidar das finanças, o outro vai cuidar do marketing, o outro vai cuidar de contratar gente, o outro vai cuidar de vender. Só que tem que ficar tudo muito dividido, né? E qual que é a lógica aqui? Você conhecer bem a sua família para saber que talento, ou seja, que habilidade as pessoas da sua família têm, para saber quem leva jeito para fazer o quê, tá? Eu vou dar um exemplo extremo, tá? Eu trabalho na área de gestão de pessoas, na área de estratégia. A minha área é essencialmente humana, tá? Eu entendo de gente. Então, eu tendo essa habilidade, não adianta você me colocar para fazer a contabilidade, porque não é que eu não vou fazer, eu vou fazer. Mas não é o meu melhor. Então, qual que é a lógica aqui? A gente vai tentar colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, você tem que considerar as diferentes tarefas que o seu negócio tem e você vai colocar o herdeiro certo no lugar certo, tá? E olha, gente, sem tentar tapar o sol com a peneira. O que é isso? Vocês já ouviram uma história, né? Todo mundo aí tem um parente, algum conhecido, que, por exemplo, o tio Josué tá sem trabalho já faz 5 anos. Coitado do tio Josué, vamos ajudar o tio Josué e colocar na empresa. Só que o tio Josué, em termos práticos, ele não sabe fazer nada, entendeu? Então, ou ele vai se empenhar para aprender a fazer, vai descobrir algum talento, vai explorar alguma habilidade, ou então não vai dar certo. Por quê? Se der errado com o trabalho lá com o tio Josué na empresa, vai dar trabalho também, vai dar problema também familiar. Então, qual que é a lógica aqui, gente? A gente conhecer bem o perfil dos nossos descendentes para saber quem vai servir para quê, tá? Agora, tem uma coisa que é importante também a gente conversar, e que eu falei para vocês que vocês vão querer me matar, mas vale a pena discutir esse ponto. Seguinte, o herdeiro, eu sei que eu vou falar algo que vocês vão ficar chateados comigo, mas eu preciso trazer isso à tona. O herdeiro, ele não escolheu ser herdeiro, sabe? Ele não escolheu que as coisas fossem dessa forma, tá? Ele não escolheu, em linhas gerais, nascer, tá? Então, por isso a gente tem que sempre olhar com muito carinho mesmo toda essa questão de como você vai tratar a situação da sucessão, ver se a pessoa tem jeito, se não tem, porque o que acontece? Às vezes, por amor, pai, mãe, os fundadores, eles veem talento onde não existe talento. E pior do que não ter talento, não tem interesse da pessoa naquilo, tá? Então, aí, a gente fala também de planos B, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá? Mas não exatamente agora. Mas até aqui, gente, tá tudo bem? Vocês já estão querendo me matar?
Porque, assim, ninguém quer ouvir isso, mas eu precisava falar isso, pelo menos em algum momento da nossa conversa, tá? Tudo bem até aqui, gente? Bia, tudo jóia? Tudo bem. Fechou. bem. Fechou Tati, fechou Beatriz. Márcia também tá falando que tá tudo certo, então tranquilo, gente. Bom, então prosseguindo. Outra coisa, que a sucessão, ela não acontece em um único momento. O que eu tô querendo dizer com isso? Tá? E aí, essa é um outro ponto que vocês vão falar, essa mulher é louca, eu quero dar uns cascudos nela. Olha só, não adianta você pegar a criatura que tem, sabe, tem 28 anos, nunca colocou o pé na loja, nunca colocou o pé no estabelecimento, na fazenda, e você esperar que baixe um raio de luz e a pessoa se descubra uma mega gestora, porque isso não vai acontecer, tá? Aliás, o único lugar que eu já vi isso acontecer é em uma novela que se chama Marimar. Gente, sério. Uma novela que se chama Marimar, que tem uma atriz que se chama Thalia, e ela interpreta uma moça pobre de Marredeci, que ela descobre que é herdeira, e em 2 meses ela aprende a gerenciar coisas, a se vestir elegantemente, a falar outras línguas, ou seja, novela. Novela é um milagre. Eu não estou excluindo a possibilidade de milagre, tá, gente? Mas qual que é o ponto? Quando você, de fato, se afasta, na verdade, é o resultado final de um processo, tá? Então, você precisa que nem se diz por aí, de pequenininho, você ir cultivando o gosto. Então, vou fazer um comentário que me incomoda um pouco, tá? Eu comentei com vocês, eu sou do Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo. Eu nasci numa cidade que se chama Presidente Venceslau e que hoje ela tem 27 mil habitantes. Quando eu nasci, meu município tinha 33 mil habitantes, tá? Então a cidade está diminuindo. O que eu percebo conversando com o pessoal do sindicato rural, com outros produtores? Uma frustração generalizada. Puxa, eu queria que o meu filho tocasse, queria que minha filha tocasse, mas não quer. E aí eu fico, conversando um pouco melhor, o que você prepara? Que os pais, na melhor das intenções, porque eles têm amor no coração, eles mandam o filho, sei lá, para estudar nos Estados Unidos. Não estou falando que isso seja ruim. Dada a possibilidade, mande. Todo mundo quer que o filho seja o melhor, que ele tenha instrução. Só que você também não pode fazer com que a pessoa odeie o município local, né? Então, um caso recente, né? Inclusive de um colega meu de escola, que ele se formou, né? Ele está trabalhando, se eu não me engano, em Belo Horizonte. O pai dele é produtor rural, o pai dele está louco para passar para o filho, mas o filho não quer, porque em Minas Gerais, o pai desde pequenininho, que essa cidade é uma porcaria, que o lugar é pequeno. Então, assim, a gente tem que dedicar amor ao local onde a gente tem a nossa terra. A gente tem que valorizar. E se o nosso município, a nossa localidade tem problemas, tem coisas ruins, todo lugar tem, ponto 1. E ponto 2, nós somos cidadãos. Também é uma responsabilidade nossa tentar ajudar o coletivo, tentar transformar um pouco o lugar onde a gente está. O que a gente pode fazer para o nosso município, para a nossa localidade serem mais legais? Porque, assim, a gente às vezes fala as coisas e não pensa no impacto que isso vai trazer, tá? Então, será que é legal você ter uma criança, um primo, e ficar nesse fogo amigo? Entendeu? Será que essa pessoa depois ela vai querer voltar? Entendeu? Então, por isso que, além, lógico, tem que estudar, tem que preparar, tem que sempre buscar o melhor. Mas, assim, também ensinar a gostar do lugar de onde você veio, onde está o seu negócio, tá? E nem todo mundo gosta, tá? Inclusive a gente eu vejo pessoas, por exemplo, falando mal do lugar onde eu nasci. Vocês talvez escutem alguém falando do lugar onde tem fazenda, onde tem loja, isso me dói o coração, entendeu? Porque sem querer a gente acaba passando a coisa errada, tá? Então, de novo, não estou falando que é para trancar a criança dentro do quarto e não é isso, mas ter amor mesmo, tá? E amor é construído, ele não nasce do dia para a noite.
tá? Então, por isso, a sucessão ela não é um evento único. Você vai cultivando isso ao longo do tempo. Mithier, isso que você está falando me deu um aperto no coração, porque eu fiz exatamente isso. E agora, o que eu faço? Primeira coisa, calma. E segunda coisa, a única coisa que não tem conserto é a morte, tá? A única coisa. Todo o resto dá-se jeito. Uma forma que você tem de criar ligação e amor ao lugar, ao negócio, é criar envolvimento, fazer com que a pessoa veja graça, né? Então, por exemplo, o município, minha cidade é pequena, não sei o quê, poxa, o que você pode fazer? Sei lá, um arraial, uma roda de conversa, algum evento, formar uma associação, enfim, que encanto você pode criar? É um bom caminho, né? Então, você também assumir uma postura proativa pode ajudar não só você, mas também a comunidade, tá? E comunidade unida cresce mais, sabemos disso também. Inclusive, a lógica das cooperativas, né? Bom, até aqui tudo bem, gente? Algum comentário, alguma dúvida? Tá tudo certo até o momento? Tudo bem? Bom, então, gente, prosseguindo. Aí agora, vou de novo entrar em conversas que vocês talvez queiram me pegar pelo pescoço e torcer, tá? Ó, aqui na imagem do lado esquerdo da tela, tem um rapazinho e o pôster do filme Central do Brasil. Esse rapaz aqui, ele se chama Walter Salles e, bom, vocês estão sentados, vou contar uma fofoca. Ele é um dos herdeiros do grupo dono do Itaú Unibanco. A família é rica, 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 rica de maré de si. A família Moreira Salles, que é a dona do Itaú, do Unibanco, eles têm hoje pelo menos 60 ou 70 descendentes do criador do banco original. Tá? Vocês conseguem imaginar 60, 70 parentes em uma empresa, por maior que ela seja, parente a parente? Gente, o povo ia se matar. Não tem espaço para todo mundo. Tá? O Itaú Unibanco é grande, mas você não vai colocar o herdeiro para trabalhar numa posição pequenininha, entendeu? Não tem cargo de diretoria para todos. Então, o que o pessoal do grupo Itaú Unibanco fez anos atrás, tá? Um processo que se chama de tutoria de herdeiros. O pessoal, desde pequenininho, mapeia, dá instrução. Para quê? Para quem tem talento para lidar com as coisas do banco, fica no banco. Quem não tem, qual que é a grande vantagem de você ter uma empresa familiar? É dinheiro para a família, tá? Independente de como, conforto para a família também, tá? Por isso que lá atrás eu comentei com vocês o seguinte, é legal formalizar quem vai fazer o quê? Esse segundo tópico, tá? Então, Walter Salles sempre teve uma veia artística, tá? E hoje ele é um diretor de cinema aclamadíssimo, já fez filmes incríveis, continua produzindo, e as pessoas, na verdade, nem lembram, ou às vezes nem sabem, que ele é herdeiro de uma das famílias mais ricas do Brasil. Né? Ele tem brilho próprio, entendeu? E se trata de um brilho, de uma habilidade muito valorizados. Você pode fazer isso também? Se a pessoa não tem talento para isso, investir naquilo, pode, tá? Antes isso do que o negócio quebrar por falta de competência do herdeiro. Ninguém quer ser essa pessoa. Tá? Aí aqui do lado também, a gente tem esse senhor, né? Esse aqui é o Abílio Diniz, o presidente do Grupo Pão de Açúcar. Ele, gente, eu não tô zoando, ele deve ter uns 90 anos, tá? Ele é bem idoso, só que ele faz triatlo, ele corre todo dia, anda de bicicleta, nada, ele tem um vigor físico, assim, absurdo. E aqui, ele está rodeado de todos os filhos. Ele tem filha de 58 anos, que é essa moça aqui. Ele tem esses 2 filhos. Esse aqui, que eu estou circulando a cabeça, já foi piloto da Fórmula Indy, namorou Gisele Bündchen. Esse aqui, do lado, ele já foi... Ele hoje tem uma fazenda de orgânicos, não tem nada a ver com o negócio da família. O que o Abílio Diniz fez, gente? Aí, vocês estão sentados? Então, eu vou contar para vocês o que o Abílio Diniz acabou fazendo. O Abílio Diniz, ele é herdeiro
de um supermercadinho pequenininho, que era do pai dele, tá? De portugueses. E ele tinha muito talento para o negócio, cresceu um negócio que hoje é o Grupo Pão de Açúcar. E ele sabe que não vai durar para sempre. Então, ele criou os filhos dele com o intuito de alguém o suceder. Ele teve 6. Vocês viram o tanto de filho que ele tem. Só que ele acabou percebendo? E todos os filhos dele tiveram acesso a boas escolas, tudo. Só que ele acabou percebendo a realidade dos fatos. Nenhum dos 6 ia ter talento para tocar o negócio depois que ele morresse. Então, vocês estão achando que a situação de vocês ou de conhecidos é difícil? O Abílio Diniz teve 6 e nenhum dos 6 tinha tino para o negócio. Ele pensou do lado racional, falou o seguinte, o negócio está criado, dá dinheiro, tá? Em última análise, quero meus filhos felizes. Então, o que ele fez? Ele contratou profissionais do mercado, gente talentosa, que está trabalhando no grupo, fazendo ele ficar cada vez maior, fazer o grupo ficar cada vez mais rico, e cada um dos filhos vai receber recurso financeiro a vida toda, mas cada um deles seguir um caminho diferente, tá? Todos eles têm profissão, todos eles são bem-sucedidos na área de atuação, mas nenhum deles trabalha no Grupo Pão de Açúcar, porque eles não tinham talento para aquilo, mas eles tinham talento para outras coisas, tá? Deixa eu parar aqui um pouquinho, gente. E aí, eu queria mostrar para vocês uma entrevista que o Abílio Diniz deu, tá? Então, muita gente fala que durante anos ele ficou triste com a decisão que ele acabou tendo que tomar. Só que ele pensou assim, prefiro agir desse jeito do que o negócio se quebrar e aí eu deixar os meus 6 filhos e mais um monte de funcionário na Rua da Amargura. Certo ou não, foi o que ele acabou optando por fazer, tá? Deixa eu paralisar aqui a gravação para poder mostrar para vocês o vídeo, só um pouquinho. Então, gente, olhando assim, hoje, né, agora ele foi, sei lá, 90 anos falando isso, fica parecendo, nossa, esse cara é uma pedra de gelo. Mas ele, anos atrás, 30 anos atrás, ele já se viu frente a essa situação, sofreu, chorou, ele tentou dar cargos para todos os filhos, mas falou, olha, eles têm talento para outras coisas. Não significa dizer que os meninos, que os filhos deles sejam inúteis, imagina. Só que não nasceram para isso. Ele percebeu e ajudou-os a conquistar caminho, assim como aconteceu na família Moreira Salles. Agora, vocês vão falar assim, por isso que eu falei que vocês vão querer me matar. Mitia, mas olha só, eu não sou a Abílio Diniz, tá? Ponto 1. Ponto 2. Eu tô aqui porque eu quero... eu quero deixar isso para os meus filhos, eu quero que isso seja um benefício para minha família. E eu digo, calma, tem jeito, mas também não tape os olhos e os ouvidos às evidências, tá? E a gente sabe também que cada pessoa tem o seu ritmo de amadurecimento, a sua função aqui é fazer tudo possível para garantir que essa transição seja bem sucedida, tá? Mas lembra, todo possível. Vocês são empreendedores, vocês são profissionais, mas vocês não são santos milagreiros, tá? Então, há um limite. A gente consegue dar jeito para muita coisa, a gente consegue preparar outras tantas, né? Mas há limites também, tá? O que a gente percebe? Quando você está passando o negócio do fundador, por exemplo, do avô para o pai ou para a mãe, ou da avó para a mãe, enfim, há relativo pouco problema, especialmente quando, né, o filho trabalha junto com o avô, tá? Aprendeu a gostar, aprendeu a lidar, entendeu? Então, se sente muito bem fazendo aquilo, tá? Quando que você começa a perceber que tem problema? Quando a empresa já está grandinha, e daí você vai tentar passar do pai para o neto. Aí começa a dar problema, tá? Principalmente porque ou a pessoa não desenvolveu o talento, né, para lidar com o negócio, ou tem muita gente dependendo do mesmo negócio, tá? Então, por exemplo, o negócio começou como uma sociedade entre a Beatriz, o Marcos e o William, negócio familiar entre os 3 colegas aqui que estão na sala. Enquanto tá só os 3, tá tudo certo, tá? Aí, suponhamos que o Marcos, a Beatriz e o William, cada um tenha um filho, uma filha,
e os descendentes começam a trabalhar, tudo bem. Mas o que acontece quando começa a ter, por exemplo, 3 filhos, 4 filhos, mais um neto, mais... é gente demais estando no mesmo lugar. Então, pode dar problema? Pode, e geralmente dá, tá? Quando começam os problemas, é que geralmente você vai procurar, primeiro, mapear talentos, ou seja, você vai mapear que habilidades, que características, né, boas para o negócio cada uma das pessoas ali tem. Você vai fazer com que as pessoas certas estejam nos lugares certos e as que não têm jeito para aquele negócio, que elas sejam habilitadas e capacitadas para se darem bem em outros negócios, tá? Porque também não é pecado, você não é, na verdade, né, especialmente nessas situações que tem muito herdeiro, é até melhor que as pessoas desenvolvam luz própria mesmo, vão para outros caminhos. Outras coisas que são feitas. Você vai profissionalizar, ou seja, você vai chamar gestores de fora para ajudar a organizar melhor, especialmente quando está tendo briga entre herdeiros. Aí você chama alguém de fora para dar uma mãozinha. Ou, caso extremo, você vai afastar totalmente os herdeiros, que foi o que a Bíblia Diniz acabou fazendo, tá? Mas assim, foi um caso muito extremo dele, porque no caso dele foram os 6. Os 6, tá? Então não é uma coisa simples, tá? Esse afastamento, ele é pouco compatível com valores nacionais, tá? Quantas pessoas vocês conhecem que já fizeram isso? Que afastaram totalmente os filhos do negócio, porque perceberam que os meninos ou as meninas não iam dar conta. Vocês conhecem alguém que chegou a fazer isso? Assim, sem ser esses casos da internet, esses casos da mídia, vocês conhecem alguém que na vida real fez isso? Bom, eu não conheço. Assim, eu conheço um caso. Que a moça percebeu que não tinha jeito para lidar. Ela tinha uma fazenda ela era pecuarista, percebeu que não levava jeito, tá? Ela tentou, se esforçou, mas não tinha jeito. Antes da fazenda dela virar só pasto, ela procurou compradores, tá? Acabou vendendo, pegou o dinheiro, investiu e hoje em dia gerencia o dinheiro, colocou o dinheiro em outros lugares para deixar para o filho dela, entendeu? Para os filhos dela, para que de todo jeito a família tivesse continuidade. Agora, é o mais comum? É óbvio que não, tá? E nenhum de vocês está aqui, na verdade, querendo ouvir isso, tá? Só que esse tipo de circunstância pode acontecer? Talvez possa. Não é esperado, mas possa. O que você faz para evitar esse tipo de situação? Você procura capacitar. Você procura desenvolver encanto, fazer com que a pessoa veja sentido naquilo, que ela goste. Porque é muito difícil você fazer algo que você verdadeiramente odeia, tá? Esse afastamento é uma prática recomendada, então todo mundo fala, olha, esse herdeiro não dá conta, afasta. O racional diz que sim, mas o emocional diz que não, tá? Só que antes de você adotar isso, você vai ficar pensando, né? Você vai tentar estabelecer coisas mais práticas que você possa fazer, né? Para fazer com que a pessoa tenha encanto, leve jeito para o negócio, tá? Uma coisa que eu sugiro a todos vocês, tá? Agora falando de livros, de outros materiais. Tem esse livro que se chama O Livro Negro do Empreendedor. Ele foi escrito por esse autor, o Fernando. Ele é um empreendedor, que já escreveu vários livros falando sobre empreendimento. E nesse livro, ele destaca tudo aquilo que ele já fez que deu errado na hora de ele gerenciar uma empresa. É um livro super interessante que fala um pouco sobre essa questão de sucessão familiar, de trabalhar com família. Então, quem tiver interesse, gente, procure esse livro. Eu tenho trechinhos desse livro, eu posso mandar para vocês depois. Mas é bem interessante para que vocês possam dar uma olhada assim, no que é que dá errado, geralmente em empresas familiares, e o que vocês podem fazer para diminuir a chance de dar meleca, né? Bom, agora, segundo ponto que pode dar problema aí, vamos voltar aqui um pouquinho, tá? Então, primeira coisa que pode dar errado na hora de você passar o bastão é o preparo dos herdeiros. Então, a gente viu aqui nesse item A que você tem que prestar atenção. Primeiro,
no talento da pessoa, na preparação que essa pessoa tem, no estudo, na competência, etc. Mapear isso, ou seja, colocar a pessoa certa no lugar certo, sem ilusão, sem autoilusão, e, no horizonte distante, considerar o afastamento para garantir o patrimônio da família. Tá? E lembrando, isso é uma medida extrema, tanto é que a gente conhece poucas famílias que fizeram isso. Tá? Segundo ponto, e aí só fechando, por que é extrema? Porque geralmente as pessoas elas evitam ver o inevitável. Às vezes dói tanto pensar em fazer isso que a pessoa não faz e o negócio quebra. Todo mundo aí conhece um caso ou outro em que já viu isso acontecer, tá? Segundo ponto que a gente vai discutir, o segundo e último ponto da nossa conversa de hoje, tá? Diz respeito ao número de herdeiros, tá? Gente, isso aqui é uma árvore genealógica do rei Francisco José, que era o imperador da Áustria, do Império Austro-Húngaro. Ele teve 8 filhos que chegaram à idade adulta. 8 que chegaram à idade adulta. Ao todo, ele e a Imperatriz Maria Teresa tiveram 16. Gente, 16 filhos. Gente, eu não consigo imaginar o que é uma casa com 16 crianças, mas é óbvio que a gente sabe que desses 16, só 8 chegaram à idade adulta, porque a mortalidade infantil de 1700 lá vai pedrada era muito grande, né? Então, para quem tem curiosidade, a Maria Antonieta é essa mocinha aqui, ó. Tá? Bom, e daí, quando você tem um filho, é um herdeiro, tá? É tiro único. Pode dar muito certo, né? Essa questão de sucessão, e pode não dar. E mesmo esse não dar, é relativo. Porque sempre, lembra, gente, sempre há uma forma de você garantir a continuidade da renda da família. Sempre há, tá? Mas, quando você tem mais de um filho, geralmente, tem um que parece ter mais jeito para a coisa, tá? Vocês já viram isso acontecer? Famílias que têm 2 filhos, 3 filhos ou mais, que tem alguém ali que parece ter um algo a mais para o negócio, tá? Muitas famílias destacam ter isso, tá? E tem casos extremos que tem o coitado da Billie Jean, que dos 6 até agora nenhum, tá? Mas enfim, em casos normais geralmente tem alguém, tá? Mas geralmente o que acaba acontecendo? Até por uma questão de afinidade. O empreendedor ou a empreendedora, o proprietário, a proprietária, por afinidade, tem um filho ali que ele é um pouco mais aberto, tem um pouco mais de interesse, essa pessoa acaba recebendo quantidade um pouco maior de informação e de preparo mesmo, de instrução para tocar as coisas, tá? Isso é errado? Não é, tá? Só que não se devem esquecer os demais. Todos os demais precisam receber igual preparo, igual instrução, iguais condições para ou tocar esse negócio ou fazer outras coisas da vida, tá? Porque, conforme a gente já viu aqui, conforme o negócio vai crescendo, vai tendo mais gente, vai dando mais briga, tá? Então, qual que é a lógica aqui? Que fique no negócio familiar as pessoas mais competentes, mais habilitadas, e é lógico que os proventos sejam divididos de formas justas entre todos os participantes daquela família, tá? Agora, o que tem que acontecer? Salvaguardas legais. O que é isso? Para que a pessoa que toca o negócio, muitas vezes sozinha, não se sinta injustiçada, entendeu? Então, você vai tentar dividir de uma forma considerada justa direitos e deveres ali entre todos os descendentes, tá? Para quê? Né? Para que você não tenha ninguém reclamando, ninguém ranzinza, ninguém se sentindo injustiçado. O objetivo aqui, gente, lembra, é garantir continuidade do negócio e também tentar garantir que a família não se mate, né? Que não fique se estapeando por causa de dinheiro, coisa que, enfim, pode acontecer e estamos aqui trabalhando com a possibilidade de isso não acontecer, tá? E só fechando, gente, alguns aspectos práticos quanto ao tema número de herdeiros. Então, ó, até meados do século passado, muita gente nascia, muita gente morria.
Hoje as famílias estão menores, então por isso nós temos menos herdeiros e todos os herdeiros, no geral, são bem preparados, tiveram acesso a boas escolas, bons cursos, tá? Então, em termos práticos, o que você pode fazer com famílias menores, com um herdeiro ou 2 herdeiros, entendeu? Você vai tentar, basicamente, criar objetivos familiares comuns, ou seja, fazer com que o negócio seja um tema de interesse para o seu filho, seja ele único, seja você ter 2 ou 3, tá? Você vai tentar fazer com que aqueles filhos, aqueles parentes, eles tenham ligação afetiva com o negócio, tá? E queiram melhorar, tenham interesse em buscar mais. E uma das formas que a gente tem de fazer isso, vou repetir, é fazer com que a pessoa se integre à sociedade. Tá? Então, quando a pessoa está integrada à sociedade, ela vê mais graça no trabalho, tá? Ela vê mais significado, ela sente mais vontade de fazer parte daquilo, tá? Agora, tão importante quanto você descobrir que o seu filho, o seu parente tem um talento para o negócio, também é importante que você não faça pouco de quem não tem. Muitas famílias fazem pouco, zombam, ridicularizam, né? Fazem a pessoa que não tem talento se sentir mal. E olha, não ter talento para aquilo. Mas seguramente essa pessoa tem outros talentos, outras habilidades, outras coisas que ela pode realmente mandar muito bem, tá? É aquela história, cada um nasceu de um jeito, cada um tem uma habilidade diferente, então a gente tem que valorizar isso, tá? Então, assim, sem tacar pedras, vamos tentar pegar o que as pessoas têm de melhor e colocar em função do negócio, tá? Pessoal, então, olha, isso é o que a gente tem para a nossa conversa de hoje. Aqui estão alguns dos livros, dos materiais que eu utilizei para compor essa parte da nossa conversa. Eu vou mandar esse material todos para vocês, né, que nem eu tinha combinado antes. Eu vou parar aqui a gravação, só para a gravação não ficar com 2 horas. Eu vou abrir agora um espaço para a gente conversar, para vocês tirarem dúvidas, para a gente poder, enfim, refletir um pouco mais sobre o que nós vimos aqui. Tá certo? Vou parar aqui a gravação agora.